Mateus capítulo 13, nós vamos ler o versículo 23. Bem, tem uma posição. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Mais uma vez, e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Que Deus abençoe a sua palavra e a mensagem que Ele vai nos dar nessa noite. Amém? Preparando ou se preparando para semear. Bom, gente, eu não acredito que é por acaso que o Senhor tem nos dado essa visão. Né? Eu não acredito que é por acaso que o Senhor está falando conosco nesses termos. Tem aqui comigo, hoje, depois da nossa liderança, depois do nosso presbitério, ter definido o nome que traria para a igreja, quando cheguei hoje de manhã, né, eu cheguei antes de todos aqui, estava lá no meu gabinete e fui mexer nas minhas coisas lá, dar uma organizada. Em cima da minha mesa estava lá um material. E o material, ele foi produzido em 2014. E essa semana eu estava dando uma olhada no meu gabinete e eu tirei lá de dentro da gaveta, achei dentro da gaveta um material que eu produzi lá em 2014. E foi em janeiro de 2014, isso, né? Foi em janeiro de 2014. Eu trouxe a minha visão de ministério para a igreja. E chamei toda a liderança, então, naquela época, e nós fomos para um hotel, chamado Hotel Estância Betânia. E nós ali passamos um dia de aprender e discutir a respeito das coisas do reino de Deus e mostrar para os irmãos, para a liderança, qual era a visão de Deus que Ele tinha me dado para o meu ministério e para o ministério que Ele deu para essa igreja. E eu preparei um material naquela ocasião e eu até imprimi, na mesma época, eu imprimi os PowerPoints, ou as projeções, né? E aqui está na minha mão. Visão ministerial IBBN, né? Primeira Igreja Batista no Bairro Novo. E começa a falar, por exemplo, que Deus deu início a uma grande transformação, Deus transformou a nossa realidade, Deus fez muita coisa no nosso meio, né? E agora, o que a gente faz? E agora Deus quer continuar transformando. Deus quer transformar a nossa estrutura como igreja, e de lá para cá Deus transformou muito a nossa estrutura como igreja. Nós éramos uma igreja que era baseada em programas, ou seja, vamos fazer a noite não sei do que, o dia não sei do que lá, uma festa não sei do que. Irmãos, era muito legal, muito bacana, mas só vinha crente. Só vinha crente. E quando não bastava os crentes que tinha aqui, a gente chamava crente de outras igrejas. Nos nossos eventos, por exemplo, que nós fizemos em 2014 mesmo, nenhum deles contou com a presença de um não crente. Nenhum. Só crente. Para que a gente fazia o evento então? Para fazer festa. E a gente fazia festa. Irmãos, eu não vejo isso nas Escrituras. O povo de Deus festejando por nada, o povo de Deus festejando apenas para se divertir. E isso Deus mudou no nosso meio, porque Deus tirou essa realidade de voltados aos programas, voltados aos cultos e tal, e a gente foi para a rua, a gente foi trabalhar, a gente foi para as casas. E nós começamos ali um trabalho de célula, por exemplo, Deus começou a ministrar nas nossas vidas, ganhamos com isso. Levamos muitas pessoas para as nossas casas, para as nossas células. Deus transformou a nossa realidade como igreja, tá? E Deus me deu uma visão. E nessa época Deus me mostrou a estrutura que a igreja deveria ter, ou seja, nós precisávamos ser uma igreja baseada em relacionamentos. Depois nós precisávamos ser uma igreja em células e uma igreja que tivesse um ciclo vital. E aí vem o grande plano de Deus. Aí vem o que eu creio que não é coincidência, mas veja como é que Deus é. Ciclo vital da primeira Igreja Batista do Bairro Novo. Será que a gente tem aí no computador esse PowerPoint, Valmir? Será que a gente consegue achar lá? Dá uma bloqueada aqui na tela, daí dá uma procurada lá.
né, eu queria mostrar para os irmãos. E Deus nos deu essa visão, então. Deus nos mostrou que o nosso ano devia ser diferente. Ele tinha que organizar o nosso ano de uma nova forma, de um novo jeito, né? E Deus mostrou ao meu coração um texto que está lá em João, capítulo 15. Lembra da tua Bíblia lá? João, capítulo 15. Você nem sabe. Amém? Versículo 8 diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E aí Deus começou a completar essa visão. Deus começou a dar forma, a dar um novo direcionamento para nós como igreja. Conseguiram achar lá ou não? Não tem? Não tem problema. Então, Deus começou a dar uma nova direção para nós. E nessa época Deus me mostrou algo muito maravilhoso. Eu produzi um outro material, que é mais ou menos isso aqui. O ano da primeira igreja batista no bairro Novo. E Deus me mostrou 4 estações. Nós temos 4 estações no ano, não é verdade? Primavera, verão, outono e inverno. Então, primavera, verão, outono e inverno. Essas são as 4 estações do ano. Mas existem também estações para o plantio. Existem estações no cuidado de uma planta. E Deus me mostrou isso. Vocês precisam trabalhar nesse sentido. E Deus colocou no meu coração, olha, está aqui, ó, as 4 estações que vocês vão ter são essas. O tempo do preparo do solo. O que você faz para preparar o solo? Mexe na terra, dá uma cavucada, vira a terra, coloca um adubo, né? Prepara bem a terra. Depois da terra preparada, aí vem a outra etapa. E qual etapa que é essa? Depois que você preparou a terra, arou a terra, né? Fez aqueles veios, aqueles rasgos na terra, o que você faz? Aí você semeia, né? Aí você semeia. E lá em 2014, tá? Esse nome da igreja não existia. Tempo de lançar as sementes. E cada parte do ano iria designar uma parte do nosso trabalho. Por exemplo, agora, em 2016, Deus reavivou esse sonho. E nós não tínhamos um nome ainda. Né? Deus não tinha mostrado para nós um nome. E eu chamei o presbitério lá em novembro e falei, 2016, não foi? 2016, nós vamos trabalhar a visão de Deus, que Deus nos deu lá em 2014. Nós não conseguimos em 2015, mas em 2016 nós vamos planejar o nosso ano de acordo com as estações que Deus nos deu. E em janeiro nós começamos o tempo do preparo do solo. Em março, a partir da primeira semana de março, dia 1º de março, nós começamos o tempo de lançar as sementes. Olha só que estratégia que Deus nos deu. Nós vamos aprender no dia 21, nós vamos praticar no dia 27, nós vamos fazer bem no dia 5. No dia 5 você vai ter a oportunidade de semear a palavra de Deus. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 13, nós vemos lá no comecinho, né? Jesus dizendo, um semeador saiu a semear. Essa parábola, irmãos, é muito rica. Ela nos mostra, eu podia ficar falando aqui o ano todo sobre somente essa parábola. Jesus ele diz o seguinte, o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu num lugar, outra parte da semente caiu no outro. A gente não vai entrar nos detalhes disso aqui hoje, até porque eu já trouxe uma mensagem assim para a igreja há algum tempo atrás, mas é fato, é verdade que o semeador ele saiu para semear e uma parte da semente caiu no caminho. Uma outra parte caiu nos espinhos, outra parte caiu nas pedras, mas uma parte caiu em terra boa. Qual é o objetivo do semeador? Onde um semeador, um agricultor, ele pretende plantar? Na tua opinião? Na terra boa, né?
na terra boa, na terra fértil, na boa terra. Ninguém que quer semear, mas prepara ali o seu bornal. O bornal é onde põe a semente, né? Os matutos lá falam o borné. Então você pega o borné e coloca a semente no borné e vai semear. Né? Você pegou ali o seu bornal, o lugar onde você coloca as sementes. Alguém conhece todos os nomes? Não, né? É, bornal. Você tem o bornal que, se for, dependendo da semente, é um saco mesmo, dependendo da semente, é um negócio que amarra na cinta. Você coloca aí na cinta e vai pegando, vai semeando. Né? Mas ninguém pensa assim, eu vou semear no asfalto. Uma vez eu estava indo para o colégio, isso é lá nos idos dos anos 90, eu estava peguei um ônibus e estava às 5h30 da manhã indo para o colégio. E o ônibus parou na Marechal Floriano Peixoto, bem na frente da Igreja Universal ali, entre o Carmo e a Vila Áurea, isso, né? Fica ali, bem ali na frente, um homenzinho com uma bicicleta. Isso me marcou profundamente. Profundamente. E aquele homem, ele pegou, então, não é visão, tá? Não foi algo que eu vi mesmo. Estava acontecendo. Tá? O homenzinho com a sua bicicleta, um bornal de milho. E ele foi andando na faixa de pedestre e jogando a semente, jogando milho no chão, na faixa de pedestre. Faixa de pedestre, para você que não sabe, não é terra boa, né? Não é terra boa. A faixa de pedestre é cimento ou é asfalto. E aquele homem, ele foi semeando ali na faixa de pedestre. Eu falei, pronto, endoidou de vez. Eu cutuquei meu amigo que estava do lado. Olha lá. Ele não prestou atenção, estava dormindo. Que? Oi? Eu falei, o homem lá está semeando no meio do asfalto, o que é isso? Por que não é uma boa ideia semear no asfalto? Jesus amado, não precisa nem pensar muito, não é verdade? Não é uma boa ideia, definitivamente. Não interessa nem o porquê. Se o passarinho vem come, se não vai voltar, não é uma boa ideia semear no asfalto. Muitos de nós estamos semeando no asfalto, amados. Estamos semeando onde não vai dar nada. Sabia disso? Muitos de nós semeiam no trabalho. Pastor, mas o trabalho é o meu ganha-pão. Pois é, mas não dedique-se exclusivamente ao trabalho. Não empolgue-se apenas no teu trabalho, porque Jesus diz que não é o teu trabalho que te sustenta. Quando Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 6 sobre o nosso sustento, ele diz: buscai, pois... Tá, vamos lá. Ó, eu estou cobrando dessa igreja nesse ano Bíblia, viu? Então, na escola bíblica aqui eu fico o tempo todo. Vamos ler a Bíblia e pôr para fora. Jesus disse em Mateus capítulo 10. Irmãos, um negócio que nunca me aconteceu. Eu erro bastante ainda, tá? Eu erro bastante. Eu falo 1 Coríntios, vem de 2 Coríntios. Isso é bem normal, mas é por causa de um defeito de fabricação. Eu tenho um nível de dislexia. Então, é bem provável que eu erre o lugar. Em vez de 10, eu falo 11 e assim vai, né? Mas em Mateus capítulo 10 diz o seguinte, que nós, seres humanos, filhos de Deus, nós precisamos atentar para algumas coisas. E uma das coisas que Jesus falou ali em Mateus capítulo 10 é algo impressionante, é algo que me motiva, é algo que me deixa assim, sabe, irmãos, nós precisamos estar preparados com a palavra. Porque Jesus disse para os seus discípulos: olha, vocês vão e preguem o Evangelho. Vocês estão escutando aqui, ó, bem quietinhos. Eu estou falando para vocês em parábolas. Por exemplo, Jesus, quando ele vai começar ali, Mateus capítulo 13, ele começa, o Evangelho diz: e Jesus anunciou o Evangelho usando muitas parábolas. Muitas parábolas. Jesus contava parábolas e o povo não entendia. Nós vamos ver em Mateus capítulo 10 que o povo não entendia, mas os discípulos entendiam. E Jesus disse então em Mateus capítulo 10 para os seus discípulos: o que eu anuncio
pedindo a vocês em oculto, em escondido, às escuras, vocês precisam anunciar dos telhados. Vocês precisam subir nos montes e proclamar. Por isso, quando você fala a palavra de Deus, você precisa proclamar em altos pulmões. A gente precisa se orgulhar da palavra de Deus. Mateus capítulo 6 vai dizer então que buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas, aleluia! Todas essas coisas Jesus está falando do que? Alimento, roupas. Jesus está falando da tua casa. Jesus está falando do teu carro. Ô pastor, até do carro, não vejo isso ali na Bíblia. Jesus está falando das necessidades básicas. Hoje as nossas necessidades básicas são bem diferentes das necessidades básicas de 2000 anos atrás. Jesus está te prometendo que você, buscando em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça, estas coisas todas vos serão acrescentadas. Então você não precisa trabalhar das 6 da manhã à meia-noite todos os dias. Ah, pastor, mas então como é que é? Você precisa trabalhar no teu horário de trabalho. Qual é o teu horário de trabalho? O horário de trabalho é das 9 da manhã às 18 horas. Amém, glória a Deus, aleluia, que bom que você tem um trabalho. É esse horário que você vai trabalhar. Não vai ter o chefe pede para fazer uma hora extra, não tem problema, você faz uma hora extra um de outro. Mas sabe, você vai ter que priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Você vai ter que priorizar as coisas de Deus. Você vai ter que priorizar, por exemplo, a sua família. Se você abandonar a sua família por causa do seu trabalho, está tudo errado. Sabe quando eu olho para Mateus capítulo 13, que fala da parábola do semeador, eu vejo muitas coisas ali. E como eu falei, a gente pode ficar aqui um ano inteiro falando só sobre a parábola do semeador. Porque essa parábola traz vida para nós, amados. Tem gente que semeia aonde não dá fruto nenhum. E em João capítulo 15, versículo 8, vai dizer que o nosso Pai é glorificado pelo fato de darmos muito fruto, não é um fruto. Não é deu uma árvore e numa árvore ali enorme deu um fruto só. Já pensou que decepção? Um crente passar a vida inteira com apenas um fruto. Misericórdia das nossas vidas. Nós precisamos produzir muito fruto. O semeador saiu a semear. E o objetivo do semeador, quando sai a semear, é colher muito. Lá no finalzinho a gente vai ver, né? No versículo 23 de Mateus capítulo 13, nós vamos ver que este semeador que semeou ali, ele colheu 30, 60 e 100 por um. Com certeza, Jesus está falando da semente de trigo. O trigo é assim, uma espiga de trigo dá em torno de 30 sementes. Então quer dizer, uma sementinha que foi lançada no chão, pelo menos 30 sementes com certeza vai dar. O semeador sou eu e você. Pastor, será que o semeador não é Deus? Olha, ele não é somente o semeador. Quando eu olho para João capítulo 15, você vê que eu estou transitando entre Mateus capítulo 13, João capítulo 15. Mateus capítulo 13, João capítulo 15. Abra a tua Bíblia lá em João capítulo 15 para a gente entender um pouquinho mais isso. João capítulo 15, versículo 1. Quem achou já pode ler lá para nós. João 15, 1. Quem que é o agricultor aí das palavras de Jesus? Deus. O agricultor semeia? Sim ou não? Sim. O dono de uma grande propriedade semeia? Sim. Lembra daquela história? O gado só engorda debaixo do olho do dono. É assim.
O agricultor, o grande agricultor, ele não deixa a peãozada sozinha, ele está lá, ele está envolvido. Eu estava assistindo uma série de reportagens aí, falando de o chefe da empresa. E uma das empresas que a empresa de televisão foi lá pedir para o dono ir fazer, se disfarçar, o dono se disfarçava de operário, por exemplo. E ele se disfarçava de operário e ia lá trabalhar nas máquinas, ia lá trabalhar carregando um caminhão. E estava dando muito certo. Até quando ele chegou para um empresário lá do Rio Grande do Sul, um grande empresário do ramo de soja. Chegou para esse grande empresário e falou: então, você pode ir lá e se disfarçar? Ele falou: de jeito nenhum. Como que não? Você não quer participar? Não vai dar. Porque quando eu passar pela fábrica, com certeza os meus funcionários vão me identificar. Vamos, dito e feito. Acontece que os filhos dele, que trabalhavam no escritório, nunca tinham descido na fábrica. Se disfarçavam e nem precisavam. Porque ninguém ia reconhecer eles. Eles foram lá e se infiltraram lá no meio da fábrica e estavam lá vestidos de operário. Ninguém reconheceu. Mas o dia todo eles viam um pai descendo lá no escritório, o dono de uma grande empresa de soja, descendo e andando na fábrica. Bom dia, seu João! Oh, bom dia! Bom dia, Antônio! Oh, bom dia! E chamavam aquele dono, aquele proprietário da grande fábrica, ou de uma grande indústria no Brasil, chamava ele pelo nome. Deus, ele é o grande agricultor, mas ele trabalha lado a lado comigo e contigo. O grande agricultor não te deixa sozinho. O grande agricultor, ele não lança um bornal de sementes na tua mão e fala: vai, lança a semente aí, semeador. O nosso Deus não é desse jeito. O nosso Deus nos dá uma sacola de semente, pega no nosso ombro e fala: vamos lá, que eu vou te ajudar. Vamos lá, que você vai semear no lugar certo. Nós estamos em época de preparação do solo. Que solo é esse, pastor? Primeiro, o solo do nosso coração. Para você ser um bom semeador, para você ser um homem ou uma mulher que semeia o Evangelho, que é a palavra de Deus, você precisa primeiro estar com o teu coração preparado para isso. Segundo lugar que a gente precisa preparar é o solo lá fora, o solo das almas que vão receber essas palavras, o solo do coração dessas pessoas que vão nos ouvir. Sabe, amados? Às vezes a gente quer preparar o coração dos outros à força. Às vezes você quer pegar e dizer para a pessoa: eu, na minha posição de pastor, às vezes eu vou pegar um aconselhamento, amados, e é uma coisa que eu amo fazer. É uma das coisas do ministério pastoral, uma das coisas que eu mais amo fazer, sabe o que é? Aconselhamento. É chegar na casa de vocês e ouvir vocês. E muitas das vezes eu rio. Eu estou lá no meio do aconselhamento e eu começo a rir. Talvez você já reparou nisso, né? Talvez você já reparou. Você já foi atendido por mim e já reparou que eu sorrio, eu rio. Eu só não dou gargalhada porque eu me seguro muito. Por que, pastor, você ri da desgraça dos outros? Não rio disso. Muito pelo contrário. Eu rio porque eu me sinto feliz. Eu rio porque naquele momento eu lembro que Deus me preparou para aquela função ali. E muitas vezes eu rio porque eu já passei por uma situação semelhante àquela que você está vivendo. E é tão bom, amados. Ah, pastor, foi bom então passar por tudo que você passou? Não, no momento não foi. Confesso que foi tenebroso. Mas sabe, eu e a Evelyn aí sempre comenta. Quando a gente vai fazer um atendimento, por exemplo, a gente faz atendimento e um olha para o outro e a gente fala: lembra daquilo que aconteceu lá atrás? Pois é, foi por causa dessa conversa que nós tivemos hoje. Como que Deus prepara o solo do nosso coração? Assim. Nós precisamos deixar Deus preparar o solo do nosso coração.
Então, se está sendo assim com você, não tenta preparar o solo do coração dos vizinhos, o solo do coração dos seus familiares, à força, porque quem prepara o solo do coração é Deus. Pastor, mas Deus é o grande agricultor, Ele é o dono, Ele é o proprietário do campo, Ele é o proprietário da empresa, da indústria, Ele é o proprietário de tudo. Pois é, mas esse Deus, Ele trabalha. Ele não fica atrás de uma mesa, Ele não fica lá dentro de um escritório trancado, Ele está trabalhando. Tem uma música muito antiga aí, de uma cantora gospel, né? Que é: quando ele fica em silêncio é porque está trabalhando. Muitas vezes a gente fica escutando: ai, Deus vai falar agora Deus vai falar, e não fala nada. Sabe por quê? Porque Ele está trabalhando. E quando Deus está trabalhando, Ele não gosta de ser interrompido. Aliás, Ele não se deixa interromper. Nós precisamos deixar Deus preparar o nosso coração. Primeiro, para nós entendermos que nós já estamos com o burnout. Como é que está o teu burnout aí hoje? O teu burnout está cheio? Pastor, o que é o burnout e o que tem dentro do teu burnout? Bom, Mateus capítulo 13, nós vamos voltar lá e nós vamos ver que o Senhor Jesus vai explicar. Mateus capítulo 13, versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, um maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o texto vai continuar. O que tem dentro do burnout? Você sabe o que tem dentro do burnout? O que tem dentro do saco das sementes? Faz ideia? O que tem dentro do saco das sementes é o Evangelho. Quando alguém ouve a mensagem do reino, ou quando alguém ouve a palavra de Deus, ou quando alguém ouve a mensagem do Evangelho, é isso que está escrito em Mateus capítulo 13, 18. Você deve estar com o seu burnout, você tem que estar com o seu saco de sementes preparado com o Evangelho. Sem isso você não consegue semear nada. Quer dizer, alguns até conseguem. Alguns conseguem semear discórdia. Já viu pessoa que está pronta o tempo todo? Eu conheço pessoas assim. Conheço pessoas que eu estou perto e a pessoa começa a falar mal do outro para que eu tenha raiva do outro. Irmãos, isso tem me chateado demais. Não estou falando aqui da igreja, não. Uma coisa que tem tentado tirar a minha paz, Satanás tem tentado tirar a minha paz, é através disso. Pessoas que tentam o tempo todo semear a discórdia, pessoas que tentam o tempo todo semear a incredulidade. Você vai contar um milagre, um testemunho, né? Você chega lá, Deus fez isso para mim. Não, isso não foi Deus que fez. Na verdade, isso aí a ciência explica. Fique tranquilo, você não tem nada com Deus, a ciência explica. Né? Uma cura milagrosa, daí você vai falar, Deus curou, doutor. Aí o doutor olha para você e fala, não foi bem assim, na verdade foi um procedimento cirúrgico que eu tive que fazer ali. Quer semear incredulidade. Quer semear incredulidade. A gente não pode ceder, amados. Nós precisamos ser semeadores e não sermos semeados pelas coisas que vêm deste mundo. Porque às vezes Satanás usa o passarinho para comer a nossa semente. É isso que diz. O diabo, ele tenta roubar. Aliás, ele só veio para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para quê então? Veio para dar vida e vida em abundância. 1 João capítulo 3 vai dizer, por isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Amados,
Você e eu precisamos crer que nós temos um burnout, nós nascemos com esse burnout. Agora a gente tem que escolher o que tem alimento, que tipo de semente tem ali. Você possa ouvir o Senhor nessa noite e que Deus possa preservar essa palavra no teu coração. Que tipo de semente tem no seu burnout? A semente que dá 30, 60, é 100? E eu falei que uma espiga de milho normalmente dá em torno de 30 milho não, desculpa, uma espiga de trigo. Uma espiga de trigo dá em torno de 30 grãos de trigo. Quando Jesus fala, alguém semear em terra boa vai colher 30 por 1. Quer dizer, uma semente e uma espiga, já estamos no lucro. 30 já é o desejável. Alguém que semeia quer colher é bom. Então, colhendo 30, está razoável. Mas Jesus vai além, ele diz que pode ainda colher o dobro. Se você estiver preparado com o Evangelho, se você estiver semeando em terra boa de fato, eu já falei, para semear em terra boa, Jesus tem que ter preparado o solo. Você não consegue, eu não consigo. 60 por 1, já é o dobro. É impossível, tá bom? Eu pesquisei. Fui no site da Embrapa e pesquisei lá. Pesquisei exaustivamente, amados. E eu descobri que o transgênico, quando dá muito, dá 34, 37 grãos. Uma espiga transgênica. Que você alcance para Jesus é um milagre. Porque as pessoas elas estão incrédulas. As pessoas estavam conversando hoje com o meu líder de célula, inclusive orem pelo Walter, tá? Ele está indo de novo para o hospital, passou mal de novo. Estava conversando com o Walter, meu líder de célula. Estava ali conversando com ele, pastor, as pessoas não querem mais ir para a igreja. Nem nas igrejas grandes, as pessoas estão fugindo, as pessoas estão virando as costas. Por quê? O que tem tão ruim na igreja? Falta semeador. Amados, aquela visão lá de 2014, depois de lançar a semente, não adianta abandonar o barco. Depois de lançar a semente, tem que cultivar, tem que cuidar. Porque um broto, ele é indefeso, ele pode ressecar muito facilmente. Uma árvore que está de pé lá, dificilmente ela vai ressecar, porque ela tem as suas raízes muito profundas. Agora um broto, amados, ele tem uma raizinha bem curtinha. Você nem precisa ficar fazendo força para arrancar o broto da terra. Agora um mato que já está vistoso, assim, que está grande. Como é que se arranca? Olha, é só na base da enxada. E às vezes você vai cortar e vai nascer de novo, de tão forte que está. Nós precisamos cuidar dos brotinhos que vão nascer. E essa é a outra etapa do ano. E no final do ano, eu sonho, amados, que no final do ano nós teremos o tempo das primícias, ou o tempo da colheita. O que são primícias? Os primeiros frutos da terra. Eu creio nisso. Nós precisamos estar preparados só para a nossa sementeira, para o nosso bornal. Nós precisamos semear em terra boa. Para isso nós precisamos clamar ao Senhor que prepara a terra. Nós precisamos estar dispostos a trabalhar. Por isso, você precisa se alistar, você precisa se preparar. Eu acho que eu afugentei o povo, né? Eu falei que hoje era o culto do alistamento e o pessoal fugiu do alistamento. A minha avó conta que na Segunda Guerra Mundial, meu bisavô foi convocado. Ele fez o tiro de guerra e foi convocado. E daí, independente se tinha filho ou não tinha, ele fez o tiro de guerra, vai para a guerra. E no dia de se alistar, ele foi até Paranaguá para entrar no navio. Ele disse que a fila estava imensa, a fila que estava subindo para o navio. Ele pegou, olhou a fila, olhou aqueles camaradas gritando, olhou para um lado, olhou para o outro. E diz a minha avó que ele pegou e ó, deu no pé. E para onde que ele correu? Adivinha? Para a casa da mamãe. A minha avó conta que ele correu para a casa da mãe dele e lá
A mãe dele falou: filho, fique tranquilo, nós vamos cavar um buraco e nós vamos te colocar. E ele ficou até o fim da guerra dentro de um buraco. Diz que a minha trisavó lá pegava por um buraquinho que ela fez um buraco, aí tampou, escondeu bem para ninguém perceber, aí ela pegava e passava pelo buraco a comida para ele. Ele ficou preso, né, para não ir para a guerra. Tem gente na igreja que está fugindo da guerra. Eu quero te desafiar a não fugir da guerra. Não fuja, se aliste, procure. Procure o teu líder de célula, procure aqui o Valmir, procure o Reginaldo, procure o Walter, que não está aqui hoje, mas você pode procurar eu, né? Não tem problema, pode procurar a Natalice. A Natalice está ávida por trabalhadores do Ministério Infantil. Nós temos agora 4 irmãos, 4 mulheres que trabalharam no Ministério Infantil. A gente não está dando conta. Ministério de louvor. Nós temos gente aqui chupando cana, assobiando e batendo palma ao mesmo tempo. Sabia disso? Pois é, quando você vê tudo aqui, errou. Que absurdo, Wagner. Ô Wagner, podia ensaiar mais, hein? Ô Diogo, poxa, você não treinou? É porque tem gente que está assobiando, chupando cana e batendo palma ao mesmo tempo. Se você sabe tocar um instrumento, se você sabe cantar, o Ministério de Louvor aqui está esperando você, Wagner. Está lá, esperando. É qualquer um? Não, não é qualquer um. É aquele que recebeu a semente para isso. Você quer colher milho, mas você planta abobrinha? Não vai dar certo. Não tem como. Você tem semente de abobrinha, mas você quer que dê milho. Não vai funcionar. A mesma coisa quando você se encaixa no ministério que não é o teu chamado. Sabe, tem gente que quer cantar, mas não recebeu uma voz de Deus para isso. Vai colher? Não vai colher. Não vai surtir efeito, não vai dar fruto. Pastor, tem como dar fruto no louvor? Tem como alcançar almas com o louvor? Claro que tem. Quantas pessoas entram numa igreja evangélica só para escutar uma boa música? Você sabia disso? E daí chega numa igreja evangélica e não tem boa música. Poxa vida. Pastor, então quer dizer que a gente tem que fazer a música para os outros? Não, a gente faz música para Deus. O nosso louvor para Deus ajuda a libertar as pessoas. Eu sei tocar bateria. Eu sou um bom baterista. Né? Opa! Tem gente aqui até para ensinar, sabia? Olha, estamos precisando multiplicar 2 células urgentemente. Temos 2 células, irmãos, que estão abarrotadas de gente. A minha célula tem mais de 25 pessoas. É muita gente. Acontece que eu preciso de gente para multiplicar. E para multiplicar a célula eu preciso de líder. Sem líder eu não consigo multiplicar. Estou olhando para Deus tocar no coração das pessoas. Estou orando para Deus despertar. Estou orando para Deus dar semente para esse povo semear. Nós estamos precisando de muitos trabalhadores, amados. Muitos trabalhadores. E eu tenho orado para trabalhadores. Você está disposto? Você quer trabalhar? Você quer lançar semente? Busque o teu mandado. Nós cantamos ainda há pouco. Somos teus pés andando em toda parte, somos tuas mãos curando e abençoando, somos teus olhos à procura dos aflitos, somos tua boca proclamando o reino de Deus. Se a gente canta esse negócio de boca para fora, é melhor ficar em casa e pendurar as chuteiras. Se eu canto isso, mas não vivo, amados, melhor eu não cantar. Por isso eu quero te incentivar a ser trabalhador do reino de Deus. Amém? Vamos orar?